Eu nem sei por onde começar esse vídeo aqui, não, na verdade eu sei sim, a gente vai começar pela abertura maravilhosa, né, finalmente tivemos aí a abertura de House of the Dragon, a música tema é a mesma música de Game of Thrones, né, eu achei que eles mudariam um pouquinho, que deixariam a essência, mas deixar a mesma música também foi maravilhoso, voltou de novo aquela sensação de nostalgia lá, de 3 anos atrás, né, quando a série ainda estava sendo exibida, e a técnica da abertura continua sendo algo assim surreal e único, né? Algo que só esse universo de Game of Thrones tem, agora com House of the Dragon também. Então, tipo, eu acho que é a única abertura que a gente para e fica ansioso pra ver a abertura, né? Durante essa semana toda foi falado, por que o primeiro episódio não teve uma abertura e tudo mais, todo mundo ansioso. A HBO até avisou, ó, a abertura vai vir no segundo episódio. Isso foi muito falado nas redes sociais, todo mundo ansioso e entregaram demais. Então a música tema ser igual, a técnica da abertura ser a mesma, mas com aquele sangue grosso caindo e correndo assim pelo mapa, né? Foi muito incrível, foi muito, sei lá, foi surreal. Então já começo esse vídeo aqui falando da abertura e agora a gente vai falar um pouquinho aí das primeiras impressões sobre o segundo episódio de House of the Dragon, que é O Príncipe Rebelde. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar de O Príncipe Rebelde, o segundo episódio de House of the Dragon. Antes eu quero avisar vocês que tem spoiler desse episódio aqui, então se você ainda não viu, vai lá pro HBO Max, assiste, depois volta pra cá, deixa o vídeo salvo, né, pra não perder. Bom, o vídeo começa, né, mostrando ali um salto temporal, né? Então a gente teve, em relação à morte da rainha Aemma, que foi do primeiro episódio, 1 ano e meio se passou, e agora a gente descobre aqui que a Rhaenyra tem 15 anos, então lá ela tinha uns 13 anos, e o episódio começa mostrando um pouco do poder da Rhaenyra. Ela não é simplesmente uma mulher Targaryen que vai subir ao trono, ela é uma pessoa que tem a força necessária para assumir esse manto, né, digamos assim. O Trono de Ferro, pra quem não sabe, ele é desconfortável do jeito que ele é, pra pessoa que sentar nele se lembrar sempre que aquilo ali não é uma posição confortável, não é um luxo você sentar no Trono de Ferro, é uma responsabilidade e algo que não deve ser almejado. Se você recebeu este dever, você tem que cumpri-lo da melhor forma possível. Por isso que ele é um local desconfortável de se sentar. Para sentar ali você tem que ter muita força, né? Então a Rhaenyra já começa mostrando essa força quando o Lord Corlys ele volta a falar das situações ali de Deriva Marca, né? Das guerras ali, na guerra ali das triarquias, onde a galera tá começando a provar, a testar a força de Westeros, e a Rhaenyra já se mete. Ela diz basicamente o que em Game of Thrones a Olenna Tyrell fala pra Daenerys, né? Se você tem dragão, você usa. É aquela parada, né, de força bruta só não funciona se ela não for o suficiente, né? Então aqui a Rhaenyra já vira pro pai dela, que não quer se meter em guerra nenhuma, é aquele negócio. O rei Viserys, ele quer ser um rei conciliador, só que às vezes ele não consegue, né? O rei Jaehaerys, que era antes dele, era assim o conciliador, ele conseguia resolver as coisas de forma diplomática, quando tinha que ir pra treta, ele ia pra treta, porque ele tinha 2 filhos fodões aí pra briga e tudo mais, mas o rei Viserys, ele não tem, né, essa força e também não tem essa habilidade toda pra diplomacia que a gente vai vendo aqui, então ele não é também um dos melhores dos reis aí, ele não é um rei ditador nem nada, mas ele não é um rei muito bom, e a Rhaenyra já vira aqui, já fala, a gente tem dragão, vamos usar, e aí, né, já é aquela parada, você não pode intrometer, tipo, tem isso em Game of Thrones também, quando a Sansa dá um palpite lá em uma discussão que o Jon Snow tá tendo com os lords lá, quando ele é declarado o rei do norte, né, e isso indica um pouco uma fraqueza dele, ele até briga com ela depois, ele fala, ó, você não pode me interromper dessa forma. Isso aí o Jon Snow lá em Game of Thrones. Aqui, o Viserys não gosta muito, até, tipo, dá outra missão pra Rhaenyra pra ela sair de lá, mas, né, os lords ali do pequeno conselho já veem uma força nela que eles não tinham visto antes, né, pra eles, ela é só a filha do rei, mimadinha, que vai ser rainha porque não tem outro herdeiro, mas aí, nesse momento que ela dá esse palpite, ela já começa a mudar essa visão, né, que as pessoas tinham dela, e a gente vai vendo de novo o Lord Corlys Velaryon sempre muito, né, decidido e muito firme nas suas palavras. Então a gente descobre nesse episódio de novo que a casa Velaryon é a casa mais rica do reino, dos 7 reinos ali, e é um importante aliado. Eles falam mais uma vez aqui nesse episódio que é uma das 2 casas da antiga Valíria junto com os Targaryen. A diferença é que os Velaryon eles não tinham dragões. Para quem não sabe, em Valíria tinham diversas casas de dragões, diversos montadores de dragões, tanto que os Targaryen estavam longe de ser as casas mais poderosas, porque tinham dragões maiores, tinham casas com mais dragões, mais poder
né? Mas quando eles chegam em Westeros, eles são os únicos que têm dragões. Então lá em Valyria tinham casas com e sem dragões. Os Velaryon era uma casa sem, os Targaryen é uma casa com dragões. Então todos eles têm sangue da antiga Valyria, mas nem todos são montadores de dragões. E aí também por conta disso o poder. Aí depois a reunião aí já sai, a gente já começa a entender um pouco mais da treta que tá rolando ali, né, do perigo que isso traz ao reinado de Westeros, e a gente vê a Rhaenyra agora tendo que escolher um dos soldados da guarda real, já que o antigo Lorde Comandante morreu. E aí, lógico, ela escolhe o Sir Criston Cole, que foi quem derrotou o Daemon Targaryen nas justas do primeiro episódio, né? A gente já vê de novo ela mostrando muito poder, e esse episódio, o nome do episódio é o Príncipe Rebelde, né? Indica que vai ter mais importância pro Daemon do que pra Rhaenyra, mas ela rouba a cena em todos os momentos em que ela aparece. Então aqui, de novo, mostra que ela não sabe muito bem de diplomacia, porque o Otto vai e chega pra ele e fala: Rhaenyra, você tem que falar pra ele e tal, tem que agradecer pelos serviços, pela lealdade e tudo mais. Aí ela vai lá e agradece, né? Ele fala discretamente ali pra ela. E aí depois ela já interrompe, porque não é essa parada de diplomacia que vai funcionar. E ela fala: eu quero saber quem aqui tem experiência de guerra. Aí vai o Sir Criston Cole, ele já conhecia ela antes, já pega ali a honraria e tudo mais, e aí já entra pra guarda real, e ela dá uma também no Otto, né? E de novo, o que eu acho legal é que esses personagens todos, eles têm diversas camadas. O Otto não é o pleno cuzão, ele é cuzão, tá? Ele é muito cuzão, o que ele tá fazendo com a filha dele também mostra que ele não é flor que se cheire, mas ele não é o cara que quer ver a Rhaenyra se fuder, por exemplo. Quando ele viu que ela tava ali perdida, ele foi lá, ajudou ela, né? E depois que ela deu ali a carteirada nele, falou: eu que vou escolher, é pra defender o meu pai, não sei o que, eu penso isso, você concorda? E tipo, aí ele concorda com ela porque ela tinha também um pouco de razão, ele também tinha razão, porque é sempre importante você ter casas poderosas na guarda real pra ter também uma outra aliança, né? O Jaime Lannister, ele era o único herdeiro dos Lannister em Game of Thrones, ele foi pra guarda real sabendo que ele não poderia mais ter filho e tudo mais. Isso daí na época foi considerado uma afronta pelo timing, mas também é uma honraria que você não pode recusar, né? Então é sempre importante ter casas poderosas, só que os dois tinham um pouco de razão ali. A Rhaenyra fez valer o ponto dela porque ela tem mais voz ativa, porque ela é herdeira do trono. E a gente passa o episódio mostrando um pouquinho mais das relações da Alicent, né, com o Viserys. Eles já estão se encontrando há 1 ano e meio, e ela vai ali mansinha, chegando perto. A Rhaenyra não faz nem ideia disso. Era esse o plano do Lord Otto Hightower desde o começo, fazer com que a companhia da filha dele fosse cada vez mais importante pro rei, a ponto dele tomar a decisão que ele toma no final do episódio. Uma outra coisa muito importante que a gente tem pra falar desse episódio é do casamento oferecido aí ao Viserys, né, com uma criança de 14 anos, e aí choca quando a gente vê que a atriz realmente é uma criancinha, né? Então aquela conversa toda, a caminhada dos dois ali pensando em casamento, os pais dela terem oferecido ela pra casar com o rei, incomoda a gente, choca o olho, choca quando a gente vê a cena e tudo mais. Só que no livro e nas épocas lá, isso acontecia. Então eles mostram justamente pra chocar, do mesmo jeito que eles mostram gente sendo decapitada e tudo mais. É pra chocar, é pra gente ver que a situação lá era pesada mesmo, né? Pra quem não lembra, nos livros, a Daenerys, quando ela se casa com o Khal Drogo, ela devia ter também mais ou menos aquela idade, uns 14 anos e tudo mais. Na série de Game of Thrones, eles deram uma suavizada porque na época não existia um Game of Thrones antes do Game of Thrones pra normalizar algumas situações, né? Então é pesado, sim, mas é o que está nos livros, então por isso que rolou essa cena, mas incomoda muito, eu concordo que incomoda bastante. E aí a gente vai vendo situações se desenrolando até que chega o ponto alto do episódio, né? Então a Alicent, de novo, ela e a Rhaenyra, elas seguem com a relação delas muito próximas ali. A Alicent segue conversando, ajudando a Rhaenyra muito, só que de outro lado ela vai cada vez mais gostando da ideia de estar com o rei e cada vez mais querendo isso, né? Então quando ela vê que o rei tá ali pensando em casar com a Velaryon, ela continua ajudando, dando conselhos e tudo mais, mas ela se incomoda. E aí, a gente vai agora pro ponto principal do episódio, que é o momento em que o Daemon Targaryen, ele entra na parada. Daemon roubou um ovo de dragão, o ovo que a Rhaenyra no primeiro episódio já tinha separado pro irmãozinho dela, que infelizmente morreu, e é o ovo da Sunfyre. Sunfyre é o dragão, é um dos dragões que vai ser importante aí na Dança dos Dragões. Não vou dar spoiler, não vou falar de quem vai ser e tudo mais, mas é um dragão dourado, considerado o dragão mais bonito de toda a história dos Targaryen, pelo menos em Westeros, né, os dragões que a gente conheceu. Então a gente já vê a Syrax aí, que é um dragão dourado e tudo mais, linda, maravilhosa. Aparentemente, de acordo com a descrição dos livros, a Sunfyre ou Sunfyre vai ser mais bonito ainda, né? E é um dragão importante aí na dança. Então a gente segue aí para esse ato do Daemon, né? Quando a gente vai conversando, o Daemon vai falando mais, né? Ali naquela situação já com o Otto
em Pedra do Dragão, a gente vê que a Mysaria não estava grávida, nem sabia que ia casar, então ele só pegou esse ovo por birra mesmo, pra chamar a atenção do irmão. Ficou 1 ano e meio lá, entediado em Pedra do Dragão, falou, porra, eu quero apirraçar. Foi lá, pegou o ovo, voltou. Ele queria testar um pouquinho do irmão dele, dar uma movimentada nas coisas, porque como o próprio Viserys disse no episódio anterior, o Daemon não tem paciência pra nada, né? Ele quer tudo acontecendo muito rápido. Ele tava entediado e deu essa causadinha justamente pra provocar o Otto. E aí que a atitude do Otto neste momento de decidir o que eles vão fazer com a atitude, com o ato do Daemon, é bem interessante, porque a gente vê também que todo mundo aí, ninguém aí é completamente mal, completamente ruim. Ele sempre aconselhou o rei Viserys da forma correta, ele ajuda a Rhaenyra quando ela precisa de ajudas diplomáticas e tudo mais, e ele se oferece para ir à guerra contra o Daemon. Ele e o Daemon, eles têm essa rivalidade toda, mas ele sabia que ele corria risco, né? Ele deixar o rei lá é fácil, é bom, porque aí ele deixa a corte meio vazia e a Alicent pode continuar ali conversando com o rei. Isso aí era plano dele, mas ele não precisaria ir ao Daemon, porque ele sabia que ia dar uma treta fodida lá, mas ele fala, não, deixa que eu vou, e ele realmente vai, ele toma a frente do negócio, então ele realmente é um ótimo mão do rei nos conselhos diretos que ele dá. E aí, também, antes de passar pra esse conflito aí, primeiras impressões, acabei de ver, tô meio assim, mas antes de passar pra esse conflito, a gente tem que falar uma coisa interessante. O dedo do rei, aquele dedo que ele se machuca, quando ele coloca no trono, assim, na conversa com o Daemon no episódio 1, passou 1 ano e meio e o dedo tá todo preto, né? Aparentemente vai cair. Então, todas as lesões que o rei está tendo no Trono de Ferro estão gangrenando e não estão se curando rápido. De novo, como eu disse em um shorts, quando você se machuca no Trono de Ferro, isso significa que seu reino terá problemas. E também, né, diversos sinais. Ou você vai ter muita treta vindo aí, o que a gente sabe que vai acontecer com o Viserys, ou seu reino vai acabar daqui a pouco, mas basicamente o trono está te rejeitando. E a gente vê que o Viserys vai perder um dedo. O dedo que ele se machucou, um cortezinho no trono. Tudo bem, aquelas espadas estão lá há não sei quantos centenas de anos, já deve estar tudo... Cortou ali, pegou um tétanozinho, né? Só que é sinal do trono, então Viserys já tá vendo aí, as feridas dele não se curam e ele vai perder um dedo por conta de um pequeno corte que ele fez no Trono de Ferro. Agora chegando na parte principal do episódio, isso aqui me deu muito arrepio. Quando eles chegam lá em Pedra do Dragão, né? Pedra do Dragão é onde a Daenerys ficou quando ela veio pra Westeros. E pra quem não lembra dessa ponte que o Otto anda, a ponte que a Syrax passa, assim, é a ponte onde o Jon Snow se cagou quando ele viu o Drogon pela primeira vez, né? Ele tava indo lá conhecer a Daenerys, o Drogon passa, a primeira vez que ele vê um dragão, ele olha assim na ponte, tava ele e o Davos, então é o mesmo lugar aí pro pessoal que gosta de lembrar as localizações aí. Então, o mesmo lugar que o Jon viu o Drogon pela primeira vez, é onde o Otto e o Daemon se enfrentam aqui, nas pontes aí, nas escadarias de Pedra do Dragão. E essa cena é toda maravilhosa. Tem a conversinha do Daemon com o Otto, né, conversa cheia de tensão, o Sir Criston Cole dá uma alfinetadinha ali no Daemon, e a cara do Daemon, eu senti muito um Ramsay Bolton ali, quando o Jon Snow fala, né, os seus homens vão lutar por você sabendo que você não lutaria por eles, e o Ramsay fica meio puto, porque ele não tem uma resposta pra dar, ele fala, ele é bom, né, e o Daemon aqui, ele dá uma provocada no Criston Cole, erra o nome do Criston Cole, coisa bem infantil mesmo, né, que o Daemon é meio infantiloide assim. E o Criston fala, né, talvez você se lembre de quando eu te derrubei do seu cavalo, né, porque o Criston ganhou do Daemon nas justas no episódio anterior, e aí o Daemon dá uma risadinha e fica sem resposta, e foi muito foda, foi muito parecido, né, e eles estão prestes a lutar, quando a gente escuta um barulho que não parece um dragão, isso foi maravilhoso, tá, já vou explicar por que o Caraxes faz esse barulho aí, mas isso foi incrível, parece, sei lá, um pássaro, um bicho que não consegue rugir direito, né? Aí, porra, mas o Caraxes não era o dragão fodão, não sei o que porra é essa? O Caraxes, ele é um dragão, entendam isso, ele é um dragão todo deformado. No primeiro episódio, a gente viu que, mano, é muito difícil voar nele, ele sai todo estrambelhado e tudo mais, parece uma minhoca, ele é muito fino, tem o pescoção, ele é muito diferente dos outros dragões porque ele nasceu assim. E a diferença dele é em tudo. Então nem o rugido dele sai direito, né? A gente ouviu aí e eu achei incrível isso. Eu tava vendo aqui com a minha família toda, né? Porque assistir House of the Dragon é um evento. A gente para tudo aqui 10 horas, assiste e tudo mais. E, mano, essa hora eu falei, caralho, isso é muito bom. Porque o Caraxes, ele é realmente assim. Ele é um dragão que nasceu completamente diferente. Ele não tem a aparência física. Ele não tem a composição óssea de um dragão. Ele voa todo errado. Ele ruge todo errado, só que na treta, meu amigo, o bichão é foda.
E aí, né, quando um Targaryen está numa briga, ele tem o dragão ali pra impor o seu respeito. Então, quando o Daemon vai se preparar pra luta, o Caraxes ele desce ali, e aí o exército do rei já fica meio assim, porque o rei Viserys não tem um dragão, eles não tem nenhum Targaryen ali, porque não deixaram a Rhaenyra aí, né, e aí não vai ter muito o que fazer. Pra quem não lembra, quando em Game of Thrones a gente tem o grande conselho lá, que não é um grande conselho, a Daenerys ela chega com o Drogon justamente pra isso, pra impor um respeito. E aí o Daemon também, o Caraxes ele é muito ligado ao Daemon, então qualquer coisinha que acontecesse com o Daemon, o Caraxes ia atacar, né? Só que aí, quando eles começam a resolver essa situação, a gente escuta um dragão que ruge direito, né? A gente escuta um rugido de dragão ali, de verdade, e nas nuvens sai a Syrax. Puta, essa cena foi maravilhosa. Essa cena me arrepiou demais. E outra coisa também, do mesmo jeito que o Caraxes, ele voa todo errado, ele pousa de forma brusca, tem que ser muito foda pra se segurar nele, a Syrax, ela é plena. Ela voa perto do Caraxes, eles dão uma provocadinha um no outro, eles cresceram juntos lá no Fosso dos Dragões, então eles têm uma relação de proximidade até. Eles passam perto um pelo outro, ele faz uma graça e ela pousa naquela pontezinha fina. A Syrax pousa ali, a Rhaenyra dá uma chacoalhada leve, mas é pouca coisa, e a Syrax se abaixa pra Rhaenyra descer também na maior paz do mundo. E aí de novo a gente vê o poder da futura rainha, o poder da atual herdeira dos 7 reinos, porque a Rhaenyra ela abre todo mundo ali, ela chega falando para as pessoas tomarem cuidado para não estressar a Syrax, porque a Syrax é muito protetora dela, então já impõe um outro respeito aí. Ninguém vai se meter no assunto que eu estou resolvendo. Ela fala basicamente isso ali, porque ela está com o dragão dela que é super protetora, né? A dragão dela é super protetora, e ela vai resolver essa situação porque a situação não estava sendo resolvida. Se ela não chega ali, ia ter morte pra caralho, com certeza. Ela entende que a Mysaria não tá grávida, então ela já dá essa cartada no Daemon. A Mysaria já fica puta porque ela nem sabia que ele tinha inventado esse monte de história, né? Depois a gente vê o lado dela, ela só tá lá por proteção, ela não quer ter filho e tudo mais. E aí a Rhaenyra saca tudo isso, né? Que ele só pegou o ovo por pirraça, que ele não tem um herdeiro vindo, ela não tá grávida ainda, ele não vai se casar amanhã, nada do tipo. E aí, nisso, ela deixa o Daemon sem ação. E ele não vai fazer nada contra ela porque ele gosta dela. Ele gosta da família dele, certo? Então, entendam isso. O Daemon, ele é o pirracento e tudo mais, mas ele gosta da família. Ele jamais tentaria matar o rei Viserys. Ele jamais tentaria matar a Rhaenyra Targaryen. Então, ela chega ali e conversa com ele. Ela entorta ele, né? Ele fica sem reação e devolve o ovo pra ela. Ela resolveu a situação e foi embora. E quando ela chega em Porto Real, o rei nem sabia que ela tinha ido pra Pedra do Dragão e ela resolveu a situação. E ali eles tentam conversar, ficar na paz, ele fala que ela parece a mãe dela e tudo mais. Eles têm um momento de paz ali, e aí depois a gente já vira pro dia seguinte, pra parte final do episódio, onde o rei vai anunciar que ele vai se casar de novo. E esse é um momento de atuações incríveis, incríveis. Começando pela atuação da Rhaenyra, quando ela escuta o nome da Alicent. Porra, essa atriz, ela é sensacional, ela é incrível, ela tem 22 anos, acho, ela é muito foda, ela manda bem pra caralho. E, mano, a feição dela mudando, ela estava conformada com o casamento, ela estava feliz com o casamento, mas ela achou que seria com a prima dela, né? E não foi com a prima dela, e aí, tipo, a feição dela muda de uma forma, que caralho, muito foda. Outras atuações boas aqui, do rei Viserys e do Lord Corlys Velaryon, né? Então, o Corlys lá, ele tá lá todo sentadão, o rei fala, vou casar. E aí o Corlys tá lá, vai ser minha filha, eu vou ser avô aqui de um herdeiro e tudo mais, não sei o que, e é nóis. E aí o rei anuncia que é com a Alicent, o Corlys já levanta puto, o Otto dá o sorrisinho ali de satisfação, porque ele tava plantando isso há 1 ano e meio. O Corlys chegou agora com essa ideia de casamento, você acha que ele ia conseguir? O Otto, ele é inteligente pra caralho também, né? E aí, o Corlys Velaryon, ele tenta se impor, ele fala, ó, minha casa é mais poderosa, é sangue valeriano nessa porra, a frota de navios mais poderosa de todas, e aí o Viserys, ele fala, e eu sou o rei. E aí o rosto do Corlys Velaryon já muda completamente. Ele tava lá se impondo forte, ele dá uma encolhida, né? Pra quem assiste One Piece, isso que o Viserys fez agora chama-se usar o hack do Conquistador pra intimidar alguém. Ele basicamente usou em live action aí um hack do Conquistador. Um hack da intimidação, né? Então ele intimidou o Corlys Velaryon, eu sou o rei. E o Corlys recuou, mudou a cara, tava puto, ficou um pouco com medo e saiu fora. Né? A Rhaenyra sai depois também, né? Eu achava ali também que já seria um belo momento para eles dois combinarem alguma coisa. Isso também talvez aconteça no futuro.
Lembrando que a gente não vai falar nada dos livros aqui pra vocês, pra não dar spoiler dessas coisas, mas o episódio termina com o Corlys Velaryon muito puto, indo procurar um novo aliado, e é Daemon Targaryen. O Daemon é o segundo filho, foi esquecido, foi renegado pelo rei e tudo mais, e aí o Corlys se sensibiliza. Lembrando que o Corlys ele sempre defendeu o Daemon lá nas reuniões do Pequeno Conselho. Então ele defende o Daemon, ele defendia o Daemon como herdeiro, ele defendia as ações do Daemon ali na patrulha da cidade. Então ele sempre defendeu, ele não tá sendo hipócrita não, tá? E aí ele já fala pro Daemon da situação em Deriva Marca, ali onde o Daemon onde ele quer que o rei mostre poder. Ele fala da ameaça dos países, das cidades livres lá, querendo testar a força de Westeros e tudo mais. E ele tenta trazer o Daemon pro lado dele. Só que ele acha que ele pode falar mal do rei. Só que o Daemon, ele é irmão do Viserys. E você que tem um irmão, aí você sabe disso. Você pode brigar com seu irmão, você pode arrancar rabo com seu irmão, mas ninguém mais pode. Você não vai ouvir alguém falar mal do seu irmão e não fazer nada. E ali, o Corlys começa a falar mal do rei e o Daemon fala, ó, eu te entendo, beleza, gosto, vamos conversar, mas não fala mal do meu irmão não, que eu faço isso, você não. Tá? Então já muito da hora as camadas de todo mundo aí, eu acho isso muito foda. E aí a gente vai de novo pra situação ali de Deriva Marca e aí a gente já escuta o rugido de um dragão chegando, o episódio acaba. Muito provavelmente é o Daemon chegando com o Caraxes ali e a gente vai ter sim a primeira grande treta, né, de House of the Dragon, né? Game of Thrones ficou conhecido por muitas coisas, tramas políticas que a gente já tá vendo aqui. Essa parada de sucessão, dragões e as guerras, né? Batalha dos Bastardos é um dos episódios mais memoráveis da história da TV. E a gente já vai ter a primeira das guerras de House of the Dragon aqui. Não é uma muito grande, mas é uma guerra sim pra gente se importar. E aí, no teaserzinho do episódio seguinte, a gente já vê Aegon. O nome do episódio seguinte, do terceiro episódio, é o segundo do seu nome. E Aegon era o nome do conquistador. E agora nasceu um novo Aegon. Um novo filho, um novo herdeiro aí do rei, né? Então ele ganhou o filho homem, filho da Alicent. E todo esse conflito vai se potencializar. A gente viu a Rhaenyra muito incomodada, a gente viu muito caos ali. Então a tensão toda do reino vai começar aumentando. Esse vídeo aqui já tá meio longo, então eu vou falar mais disso em outros vídeos. Já se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo aqui e também manda pros seus amigos que estão assistindo a série e gostam de saber de tudo do universo de House of the Dragon. Peçam temas do vídeo. Essa semana a gente vai fazer um também da árvore genealógica Targaryen, desde o Aegon Conquistador até a Daenerys, então para todo mundo se posicionar aí. Então ativem o sininho, se inscrevam no nosso canal e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.